Meu nome é Ainsley Woods. Eu tinha 28 anos quando uma vizinha me ligou para avisar que minha avó havia morrido, porque meus próprios pais acharam que eu não precisava saber. 10 anos antes, 2 semanas depois do meu aniversário de 18 anos, minha mãe e meu pai colocaram 2 malas na varanda de casa. Enquanto eu segurava minha mochila, eles trocaram as fechaduras e me deixaram do lado de fora. Agora, os dois estavam sentados na primeira fileira do funeral da minha avó. Minha mãe apertava minha mão como se tivesse feito aquilo todos os dias durante uma década e sussurrava: "Precisamos conversar sobre a herança, querida." Como uma família. Eles achavam que estavam voltando por causa do dinheiro. Mas o que encontraram foi o único lugar nos Estados Unidos onde minha avó ainda podia fazer sua própria voz ser ouvida. E o que o juiz leu em voz alta na página 4, ninguém da minha família estava preparado para aquilo. Nem eu. Eu estava trabalhando quando Ruth me ligou. Sou enfermeira de cuidados paliativos e, naquela terça-feira de março, estava acompanhando um paciente do outro lado do condado. Eram 4 da manhã, e eu segurava a mão dele em meio àquela quietude, quando senti meu celular vibrar no bolso. Saí para o corredor antes de atender. Ruth Delgado morava ao lado da minha avó havia 30 anos e estava chorando tanto que, no começo, mal conseguia entender o que ela dizia. Marlene Woods havia morrido dormindo, algum momento antes do amanhecer. Foi tranquila, na própria cama, dentro da própria casa. Era exatamente assim que minha avó gostaria que acontecesse. Então Ruth falou algo que fez um frio percorrer meu corpo. "Querida, seus pais já sabiam desde as 7 da manhã. Esperei o dia inteiro para você aparecer. Quando você não veio, percebi que ninguém tinha contado. Já passava das 4 da tarde. 9 horas. Minha avó estava morta havia 9 horas, e as 2 pessoas que diziam ser parte da família dela deixaram que eu descobrisse por uma vizinha. Dirigi os 20 minutos até Maple Glen com as mãos firmes no volante. Trabalhar com pacientes em cuidados paliativos me ensinou que algumas dores precisam ser sentidas depois, quando estamos sozinhos e podemos desabar. A luz da varanda estava acesa. Ela ligava automaticamente todas as noites às 7, naquele momento, iluminava a escuridão como se nada tivesse mudado. Na porta da frente, alguém havia colado um cartão escrito com a letra organizada da minha mãe, a mesma letra que ela usava no trabalho como agente de crédito. Dizia: "Itens inventariados. Por favor, não retire nada. Assinado, G. e P. Woods." Minha avó tinha morrido há menos de um dia. Meus pais já tinham começado a catalogar tudo o que havia dentro daquela casa. Eu só conseguia olhar para aquela luz na varanda. Fiquei ali por um longo tempo e me lembrei da última vez em que havia estado naquele mesmo lugar, com minhas malas aos meus pés. Para entender o que aconteceu, você precisa saber como era a casa onde cresci. Na cozinha da minha mãe, presa na geladeira onde outras famílias colocavam desenhos feitos pelos filhos, havia uma cobrança. Ela começou a fazer aquela lista no mês em que completei 16 anos. Quarto e alimentação, $150 por mês. Tudo anotado em tinta azul, com o saldo acumulado no final da página. Minha mãe trabalhava havia 20 anos como agente de crédito e administrava nossa família do mesmo jeito que cuidava da mesa dela no banco. Até os presentes de aniversário vinham acompanhados de lembretes. "Esse casaco não foi barato, Ainsley. Não se esqueça de tudo o que fazemos por você." Cada favor ficava registrado em algum lugar, como se acumulasse juros. Meu pai nunca questionava aquele sistema. Ficava atrás do jornal na mesa, como alguém esperando uma tempestade passar. Quando eu olhava para ele, recebia apenas um pequeno gesto de desculpa, como se aquela lista fosse uma lei da natureza, e não algo escrito pela própria esposa. Então existia a cozinha da Nana, a 6 quarteirões dali. Nas manhãs de sábado, havia panquecas feitas numa chapa mais velha que meu pai, cupons recortados e organizados dentro de uma caixa de sapatos e um café tão fraco que dava para quase enxergar o jornal através dele. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, perguntei quanto devia a ela pela gasolina depois que me levou a um evento da escola. Nana riu tanto que precisou se sentar. "Come suas panquecas", ela disse. "Você não me deve nada. E nunca vai me dever." Mesmo sobrenome, mesma cidade, mas parecia que eram 2 países completamente diferentes.
Passei minha infância inteira atravessando a fronteira entre esses dois mundos, tentando entender por que o amor custava tão caro em uma casa e não custava absolutamente nada na outra. Naquela época, eu ainda não sabia explicar. Só sabia que, em uma cozinha, eu era filha. Na outra, eu era uma dívida. E, na primavera de 2014, esses dois mundos entraram em guerra. Em abril daquele ano, quando eu tinha 17 anos, Nana sofreu um derrame. Os médicos disseram que havia sido leve. Durante algumas semanas, ela teve dificuldade para falar e sua mão direita ficou mais lenta do que gostaria. Mas ela encarou a recuperação do mesmo jeito que encarava qualquer liquidação, com uma lista na mão e nenhuma paciência para perder tempo. Todas as tardes, depois da escola, eu levava Nana para a fisioterapia no velho buick dela. Foi assim que acabei vendo o que meus pais fizeram em seguida. Minha mãe apareceu no hospital carregando uma pasta. Dentro dela havia folhetos de uma residência para idosos chamada Vila Ucrest e uma avaliação impressa de um corretor de imóveis estimando o valor da casa da Nana. Ela ainda tinha dificuldade para pronunciar algumas palavras, e minha mãe já estava calculando quanto valiam as paredes ao redor dela. Para os parentes, minha mãe dizia que estava apenas se antecipando aos acontecimentos. Para os médicos, fazia questão de parecer a pessoa responsável da família. Ela repetia a palavra administrar tantas vezes que, com o tempo, aquilo começou a soar mais como uma ameaça do que como uma preocupação. Nana disse não. Devagar, com dificuldade, mas disse. E aquilo deveria ter encerrado o assunto. Só que, algumas semanas depois, desci à cozinha durante a noite para pegar água e ouvi meus pais conversando à mesa. A calculadora estava ligada. Minha mãe começou a usar palavras que eu nunca tinha ouvido antes: petição, procuração, tutela. Meu pai só respondeu: se você acha que é o melhor, pan. Eu tinha 17 anos. Fiquei parada no corredor escuro daquela casa onde tudo parecia virar uma conta e comecei a pesquisar aqueles termos no celular. Quando entendi o que significavam, senti como se meu estômago tivesse despencado. Minha mãe não estava tentando ajudar a própria sogra a se recuperar. Ela queria entrar na justiça para declarar Nana incapaz, assumir o controle do dinheiro dela e vender a casa. E, 3 semanas depois, ela realmente entrou com o pedido. Só que meus pais não tinham levado uma coisa em consideração. Quando alguém pede à Justiça de Ohio que declare outra pessoa incapaz, o tribunal não simplesmente acredita no que está escrito nos documentos. Alguém é enviado para investigar a situação. A investigadora era uma mulher cansada, de olhar gentil e uma prancheta nas mãos. Ela apareceu na casa da Nana numa quinta-feira de julho, quando eu estava lá depois da fisioterapia. Ela observou Nana preparar o próprio café, pagar a conta de água na mesa da cozinha e responder corretamente quem era o presidente, o ano em que estávamos e até o preço exato da carne moída no mercado Artmans. Para Nana, essa última informação era provavelmente a única notícia realmente importante. Depois, a investigadora me chamou para conversar sozinha na varanda. Eu tinha 17 anos, mas entendi perfeitamente que os dois mundos da minha vida estavam esperando para ver o que eu diria. Então falei a verdade. Contei que Nana preparava as próprias refeições e cuidava sozinha do talão de cheques. Mostrei também meu pequeno caderno da escola, onde eu anotava nossa rotina de fisioterapia. Cada sessão estava registrada com caneta colorida, durante 5 meses de terças e quintas-feiras. Disse à investigadora que minha avó era a pessoa mais capaz que eu conhecia e que ela não precisava que ninguém assumisse o controle da vida dela. O Dr. Patel, médico de Nana havia 20 anos, afirmou exatamente a mesma coisa por escrito ao tribunal. Em agosto de 2014, o pedido foi negado. Nana continuou com a casa, com o próprio dinheiro e, acima de tudo, com o direito de decidir sobre a própria vida. Minha mãe não gritou. E esse era justamente o detalhe que as pessoas costumavam entender errado sobre ela. Ela saiu do tribunal com a cabeça erguida, me levou para casa em um silêncio tão pesado que parecia ocupar todo o carro e, quando paramos em um sinal vermelho, falou uma única frase sem sequer olhar para mim. Um dia você vai entender quanto a lealdade custa, Ainsley. Na época, achei que aquilo era apenas uma frase amarga. 2 meses depois, descobri que, para minha mãe, lealdade também podia virar uma cobrança. Completei 18 anos no fim de setembro. 2 semanas depois, voltei do meu turno no Pancake Barn e descobri que minha chave não funcionava mais.
A luz da varanda da casa onde eu cresci estava apagada, mas havia 2 malas organizadas sobre o capacho. Minha velha mochila do 2º ano do ensino médio estava colocada em cima delas, como se alguém tivesse feito questão de deixar tudo arrumado. Minha mãe abriu a porta, mas manteve a corrente presa. Ela não parecia furiosa. Estava calma, com aquela mesma expressão profissional que usava quando recusava um empréstimo no trabalho. Você já tem 18 anos, ela disse. Você fez sua escolha naquele tribunal. Família é como um livro de contas, Insley. E você está muito no vermelho. Atrás dela, perto da luz fraca do corredor, vi a sombra do meu pai através da cortina. Ele não se mexeu. E aquela sombra me contou tudo o que eu precisava saber sobre ele. A porta se fechou. O trinco foi girado. Fiquei parada na varanda da casa onde havia crescido, fazendo contas que ninguém deveria precisar fazer aos 18 anos. Quanto dinheiro havia na minha conta? Em qual sofá eu poderia pedir para dormir? Quantos turnos eu teria que trabalhar até conseguir pagar o primeiro aluguel e a calção? Então peguei as malas, caminhei 6 quarteirões no escuro daquela noite de outubro e, às 11 da noite, bati na porta da casa da Nana. Ela abriu a porta usando apenas o roupão. Olhou para mim, depois para as malas, e não fez uma única pergunta. Apenas passou por mim, apertou o interruptor e acendeu a luz da varanda sobre minha cabeça. Era uma luz quente e amarelada. Amor não fica fazendo conta, querida, ela disse. Amor deixa uma luz acesa. A partir daquela noite, pelo resto da vida dela, aquela luz se acendeu todas as noites. Era a maneira que Nana encontrou de garantir que eu sempre soubesse qual casa era o meu verdadeiro lar. Eu poderia dizer que os 10 anos seguintes foram uma grande jornada de superação, como nos filmes. Mas, na realidade, foram apenas anos longos e difíceis. Passei 1 ano no quarto de hóspedes da Nana e depois fui morar em um pequeno apartamento sobre uma loja de ferramentas. Trabalhei como garçonete, fiz empréstimos para pagar os estudos e consegui concluir a faculdade de enfermagem por conta própria. Tenho orgulho de ter conseguido. Mas não vou fingir que foi tudo simples ou bonito. Em novembro de 2015, aos 19 anos, eu cheguei ao meu limite. Foram 13 meses trabalhando em turnos duplos e convivendo com o silêncio de 2 pessoas cujas vozes ainda apareciam nos meus sonhos. Até que, certa noite, minhas mãos começaram a tremer sem parar e meus pensamentos ficaram presos em um ciclo do qual eu não conseguia escapar. Peguei o carro e fui sozinha para o hospital do condado. Quando cheguei lá, eu mesma pedi para ser internada. Passei 72 horas na unidade de saúde comportamental. Entrei sozinha e, 3 dias depois, saí sozinha. Contei o que havia acontecido para uma única pessoa viva, ninguém. Nem mesmo Nana. Saí daquele hospital com uma regra gravada dentro de mim, não precisar de ninguém. Não dever nada a ninguém. Porque, se ninguém tiver algo seu nas mãos, ninguém poderá deixar aquilo cair. Durante 10 anos, acreditei que aquela regra era uma forma de força. Guarde essa ideia, porque ela vai voltar mais tarde, dentro de um tribunal, da pior maneira possível. Os anos foram passando. Aos 22, consegui minha licença de enfermagem e acabei encontrando meu caminho nos cuidados paliativos. Para quem nunca trabalhou nessa área, pode parecer algo pesado. Para quem já viveu essa experiência, pode ser algo profundamente humano. Os domingos de manhã continuavam sendo da cozinha da Nana. Panquecas, café fraco e ela lendo os obituários em voz alta como se estivesse narrando resultados de jogos. Foram 10 bons anos. Então, no outono de 2024, Nana começou a marcar consultas que não queria explicar. Ela mesma dirigia até o centro da cidade para encontrar uma advogada chamada Riecole e voltava para casa com os lábios apertados, como alguém que acabará de fechar um envelope importante. O diagnóstico chegou em outubro de 2024, insuficiência cardíaca em estágio avançado. Nana recebeu a notícia quase como recebia um cupom vencido, ficou irritada por alguns segundos e, logo depois, começou a planejar o que faria em seguida. Ela escolheu receber cuidados paliativos em casa. E, como a vida às vezes gosta de brincar com a gente, o caso foi encaminhado para o Corrin County Hospice, a mesma agência onde eu trabalhava. Mas não fui designada para cuidar dela. Quero deixar isso bem claro porque essa informação vai ser importante mais tarde. Eu nunca fui enfermeira da Nana.
A enfermeira responsável era uma colega chamada Dana, que cuidava dos medicamentos e dos registros médicos. Eu era apenas a neta dela. E fazia tudo o que uma neta faria. Eu cozinhava, ficava ao lado dela, dirigia quando precisava e até perdia no gin-rum de propósito. Embora Nana quase sempre percebesse quando eu estava deixando ela ganhar. A mesa verde da cozinha começou a ficar cheia de gente, seguindo uma espécie de escala que Nana nunca criou oficialmente, mas que, de alguma forma, comandava com absoluta autoridade. Ruth, a vizinha. Carmen Fairfield, dona da lanchonete, que sempre aparecia com uma torta e uma opinião para acompanhá-la. Metade das mulheres de cabelos grisalhos de Maple Glen já tinha passado pela cozinha da Nana como se aquele lugar fosse uma capela, só que com lanches melhores. E, 2 vezes naquele inverno, Nana recebeu a Rie Cole em casa. As duas entravam na sala de jantar, fechavam a porta e ficavam lá por cerca de 1 hora. Quando perguntei o que estavam fazendo, Nana apenas balançou a mão. Papelada, querida. Mulheres idosas e papelada. Mas, numa noite de fevereiro, já perto do fim, Nana estava apoiada nos travesseiros. Ela parecia pequena de um jeito que eu odiava ver. Então segurou meu pulso com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Quando eles aparecerem sorrindo, ela disse, deixa a Ria falar primeiro. Prometa para mim. Perguntei, quem vai aparecer sorrindo, Nana? Ela apenas me encarou, firme, do mesmo jeito que havia encarado a investigadora do tribunal 10 anos antes. Prometa. Então eu prometi. 3 semanas depois, Nana morreu. E eu estava parada na varanda dela, olhando para um cartão preso na porta. Meus pais organizaram o funeral como se fosse um evento político. Minha mãe usou o preto apropriado e chorou no tom exato, sempre secando o canto dos olhos com cuidado para não estragar a maquiagem. Meu pai ficou na entrada da igreja apertando a mão de todo mundo em Maple Glen, recebendo condolências por uma mulher que, anos antes, ele havia tentado declarar incapaz. E eu observava pessoas que não conheciam aquela história colocarem a mão no ombro dele e oferecerem palavras de conforto. Sentei ao lado de Ruth e Carmen. Eu tinha passado a noite inteira cuidando de um paciente e estava funcionando no puro piloto automático dos cuidados paliativos. Talvez por isso não tenha reagido quando minha mãe apareceu ao lado do caixão. Depois de 10 anos sem contato, ela simplesmente passou o braço pelo meu, como se ainda fizéssemos aquilo todos os domingos. Até o perfume era o mesmo. Ela parece estar em paz, minha mãe disse. E, na mesma respiração, com o caixão a poucos centímetros de distância, completou. Precisamos conversar sobre a herança, querida. Como uma família. Como uma família. Eu tinha deixado de ser família naquela noite de outubro de 2014. Mas, para minha mãe, o dinheiro da Nana aparentemente ainda não sabia disso. Do outro lado do corredor, minha prima Kayla, que agora tinha 26 anos, acenou discretamente para mim. Logo depois, olhou rapidamente para o celular. Eu percebi. Trabalhar com cuidados paliativos ensina a diferenciar quem está chorando pela pessoa que partiu de quem está chorando pelos móveis que ela deixou. Eu não disse nada. Eu havia feito uma promessa sobre aquele momento, mesmo sem entender ainda por que ela seria tão importante. 2 dias depois, a carta chegou. Era um envelope creme, enviado pelo escritório de Rie Cole, endereçado a mim e com cópias para Gregory e Pamela Woods. O aviso dizia que todas as partes interessadas estavam convidadas para a leitura do plano sucessório de Marlene Woods, na quinta-feira, às 10 da manhã. Meu celular tocou menos de 1 hora depois. Era minha mãe, com uma voz tão doce que parecia ensaiada. Nós vamos buscar você, querida. É melhor entrarmos juntos. Eu fui dirigindo sozinha. O escritório de Rie Cole tinha estantes cheias de livros jurídicos e uma máquina de café mais velha do que eu. E a própria Rie tinha 66 anos, usava óculos presos por uma corrente e carregava aquele tipo de presença que deixava claro que ninguém jamais havia conseguido interrompê-la com sucesso. Meus pais chegaram usando as roupas que costumavam vestir para ir à igreja. Minha mãe trouxe uma pasta de couro, que ficou sobre o colo dela durante toda a reunião, como se já estivesse preparada para o que viria. A Rie leu o documento sem fazer nenhum suspense.
O patrimônio de Marlene Woods, mantido no Marlene Woods Revocable Trust, incluía a casa na Sycamore Street, avaliada em $475 mil, o prédio comercial no centro, que antigamente abrigava sua loja de tecidos, The Sopo and Timber, atualmente alugado e avaliado em $610 mil, contas de investimento que somavam $2.290 mil, construídas ao longo de 40 anos entre tecidos, fundos de índice e a enorme paciência de uma mulher que considerava pagar preço cheio quase uma falta de caráter, além de dinheiro e bens pessoais avaliados em $125 mil. No total, eram $3,5 milhões. E cada centavo, a casa, o prédio, as contas, tudo, ficava para mim, Insley Woods, sua única beneficiária. Para o filho dela, Gregory, e a esposa dele, Pamela, Nana havia deixado $10 mil para cada um. A Ria então leu a justificativa, com meus agradecimentos pela lição que eles me ensinaram em 2014. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o barulho da máquina de café. Fiquei sentada ali, com os ouvidos zunindo, e observei minha mãe. 10 anos sentindo falta de alguém ensinam você a prestar atenção em cada pequeno movimento. Ela não demonstrou surpresa. Sorriu. Então segurou minha mão com as duas mãos e disse, com uma voz carinhosa e tranquila: "Ah, querida, que responsabilidade enorme para você. Claro que vamos cuidar de tudo para você." Como se Nana tivesse deixado o dinheiro para mim, mas com uma tarefa anexada para eles. Retirei minha mão devagar. "Não, obrigada." Minha mãe continuou sorrindo enquanto pegava o casaco. E aquele sorriso me assustou mais do que o aviso preso na porta da casa da Nana. Era o sorriso de alguém que já tinha um plano. A primeira tentativa não veio por meio de um advogado. Veio através de uma estratégia muito mais simples, diplomacia com comida. Naquele domingo, minha mãe ligou. A voz dela tinha um tom que eu nunca tinha ouvido quando falava comigo. Era suave, tranquila, quase tímida. Ela queria me convidar para jantar. Nada de negócios, Insley. Nada de falar sobre a herança. Só nós, como família. Senti sua falta. Quero ser sincera sobre o que senti naquele momento, porque talvez alguns de vocês entendam. Eu tinha 28 anos. Possuía roupas de enfermagem mais antigas do que meu relacionamento com meus próprios pais. Mas alguma parte de mim, aquela garota de 18 anos que ainda estava parada naquela varanda escura fazendo contas sobre como sobreviver, se levantou ao ouvir a voz da minha mãe dizer que sentia minha falta. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia mesmo. Eu tinha visto aquela mulher calcular o valor da casa de uma pessoa que ainda estava se recuperando de um derrame, enquanto eu estava sentada na sala de espera do hospital. Depois, algumas pessoas me perguntaram: "Então por que você foi?" A resposta é simples. E talvez seja a parte mais verdadeira de toda essa história. Você pode saber exatamente quem uma pessoa é e, mesmo assim, continuar sentindo falta dela. O afastamento não elimina essa necessidade. Só ensina você a conviver com ela. Então eu aceitei. Disse a mim mesma que estava indo apenas para observar, entender as intenções deles. Passei uma camisa como se estivesse vestindo uma armadura, dirigi por 40 minutos até Dayton e cheguei a uma casa de tijolos onde nenhuma luz da varanda estava acesa. Sentei na minha antiga cadeira, na mesa da minha mãe. E, durante uma hora, vou admitir isso para vocês e para quase ninguém mais, foi agradável. O assado tinha o mesmo sabor de antes. As histórias eram as mesmas. Meu pai riu das minhas piadas. Então chegaram as sobremesas. Ao lado da minha fatia de torta, minha mãe colocou uma pasta com capa plástica. Na capa estava escrito um plano de gestão do patrimônio da família Woods, com uma fonte que parecia ter saído de um folheto de banco. Minha mãe havia preparado uma apresentação inteira sobre a minha herança. Dentro da pasta, dividida por abas, estava toda a estrutura que ela tinha planejado, uma empresa familiar para administrar a casa, o prédio comercial e as contas. Os responsáveis pela gestão seriam Gregory e Pamela Woods. Para mim, haveria uma mesada mensal. Sim, estava escrito exatamente a mesada, destinada a uma mulher de 28 anos que passava noites trabalhando sozinha ao lado de pacientes em seus últimos momentos de vida. Na página 6 havia uma linha para assinatura.
Minha mãe tinha colocado uma pequena seta de plástico apontando para o lugar onde eu deveria assinar e, na prática, entregar a herança da minha avó justamente às duas pessoas que Nana havia feito questão de manter longe dela. Meu pai ficou olhando para a própria torta. Aquela sombra atrás da cortina outra vez, só que agora com mais luz. Minha mãe continuou falando com aquela voz profissional que usava no banco. Tudo parecia razoável, cuidadoso e até carinhoso. Ela mencionou responsabilidade fiduciária, proteção do patrimônio e repetiu: "Você trabalha demais, querida." Eu deixei que ela terminasse. O trabalho com cuidados paliativos também me ensinou isso, deixar as pessoas terminarem de falar. Quando ela acabou, fechei a pasta, coloquei-a ao lado do meu prato e disse: "Obrigada pelo jantar. O assado estava perfeito. Mas eu não vou assinar isso." A temperatura naquela sala pareceu despencar em um segundo. Minha mãe ficou me encarando por alguns instantes. A expressão doce desapareceu do rosto dela como se alguém tivesse desligado o interruptor. O que restou foi a mesma mulher que eu tinha visto no estacionamento do tribunal em 2014. "Nós tentamos fazer isso do jeito amigável", ela disse. Peguei minha bolsa e saí sozinha pela varanda escura. Se você já sentou à mesa com alguém que transformava carinho em papelada, conte nos comentários como você reagiu. Eu leio todos. E continue comigo, porque naquela noite tomei uma decisão que mudaria tudo. Pela primeira vez na vida, escolhi enfrentar minha própria família. E logo você vai entender o preço que eles pagaram por isso. Se você chegou agora, aproveite para se inscrever. Porque, a partir daqui, a história deixa de ser educada. 3 semanas depois, um homem usando uma camisa polo apareceu no balcão de enfermagem do escritório de cuidados paliativos. Ele perguntou se eu era Insley Woods e colocou um envelope pardo na minha mão na frente de 2 colegas de trabalho e de uma família que estava passando pelo luto. "Você foi intimada. Tenha um bom dia." Li os documentos dentro do meu carro. Era uma ação no Tribunal de Sucessões do Condado de Curran, Ohio. Gregory Woods e Pamela Woods apareciam como autores, contestando o testamento e o traste deixados por Marlene Woods. Os argumentos fizeram minhas mãos esfriarem sobre o volante. Influência indevida de uma cuidadora. Falta de capacidade para fazer o testamento. Eram 11 páginas de linguagem jurídica transformando praticamente toda a minha história em uma acusação. A neta dedicada agora era descrita como uma profissional que teria isolado uma mulher doente, afastado-a do próprio filho e manipulado uma fortuna de 3,5 milhões de dólares para benefício próprio. Eles queriam anular o traste. Queriam que os bens fossem distribuídos como se não existisse testamento. E, segundo as regras sucessórias aplicáveis em Ohio, isso poderia colocar o patrimônio da minha avó nas mãos do filho dela. Mas, escondida no meio daqueles documentos, havia uma pista. Uma frase que carregava claramente a marca da minha mãe. Os autores também solicitam que o tribunal os nomeie administradores provisórios do patrimônio enquanto o processo estiver em andamento. Era exatamente a mesma ideia que minha mãe havia tentado me vender durante o jantar, só que agora escrita em papel timbrado e com linguagem jurídica. Enquanto tudo não fosse resolvido, o patrimônio ficaria congelado. As contas, a casa, tudo bloqueado até que o tribunal decidisse se minha avó estava realmente em plena capacidade mental quando tomou suas decisões. Uma pergunta que Nana provavelmente teria achado engraçada e, depois, teria guardado em algum lugar para usar como vingança mais tarde. A Rie me ligou naquela noite. A voz dela era firme e tranquila, daquele jeito que eu já tinha aprendido a usar como apoio. "Eles têm todo o direito de entrar com esse processo", ela disse. "Essa é a parte desagradável da lei, Insley. Qualquer pessoa pode bater na porta de um tribunal. Agora venha ao meu escritório." Sua avó deixou instruções justamente para esse tipo de situação. Antes mesmo que eu conseguisse chegar ao escritório de Arrie, a rede de fofocas da família já estava funcionando. Você precisa entender como uma história mal contada se espalha em uma cidade pequena. Ela não chega de uma vez. Ela vai entrando aos poucos, de pessoa em pessoa. Minha tia, em Columbus, ficou sabendo que eu havia sido incluída no testamento. Um tio-avô ouviu que eu estava administrando medicamentos para Marlene nos últimos dias. Ela era enfermeira, não era? Até sexta-feira, uma mulher no mercado Artmans me encarou por tempo demais perto dos carrinhos de compras.
Naquele instante, percebi que a versão da minha mãe sobre mim já tinha chegado antes de mim. Depois veio uma mensagem da Kayla, minha prima. A mesma garota que eu havia ensinado a estacionar de ré. A mesma para quem Nana ajustou o vestido do baile sem cobrar um centavo. Oi? Eu só acho que você deveria fazer a coisa certa e dividir. Eles são seus pais. A tia Pan disse que você vai ouvir dos advogados de qualquer jeito. A tia Pan disse. Fiquei olhando para aquela mensagem durante um bom tempo. Escrevi uma resposta e apaguei 2 vezes. No fim, deixei o celular virado para baixo. Quando peguei novamente, 1 hora depois, eu já estava bloqueada. Kayla tinha escolhido um lado. E aquilo me atingiu de verdade. Quero deixar registrado que, no fim, a perda custou muito mais a ela do que a mim, embora não tenha sido uma questão de dinheiro. Não existe desconto para estar do lado errado quando realmente importava. Naquele domingo, eu estava sentada no meu apartamento sobre a loja de ferramentas, com as luzes apagadas e o celular virado para baixo, quando alguém bateu na porta. Era a Ruth Delgado. Ela estava parada no corredor segurando uma panela de sopa de frango com as 2 mãos, como se aquela panela pudesse ser uma arma disfarçada de comida. Os olhos dela estavam secos, mas cheios de raiva. Você não está atendendo o telefone, ela disse, entrando sem esperar convite e indo direto para o fogão. Então vou falar aqui mesmo. Marlene sabia que isso aconteceria. Tudo, querida. Cada passo que eles estão dando. Ela previu tudo. Ela nos contou, Ruth acrescentou. Marlene contou para nós. Eu queria saber o resto, mas Ruth apenas apertou minha mão e disse que a Ria explicaria tudo quando chegasse a hora. Ruth ficaria responsável pela sopa. 2 coisas importantes aconteceram naquela semana. Primeiro, a Rie, como administradora do trust, pediu que eu me mudasse para a casa da Nana. Uma casa ocupada continua protegida pelo seguro. Uma casa vazia pode virar um problema. E aquela disputa judicial poderia durar 1 ano inteiro. O advogado dos meus pais apresentou uma objeção no dia seguinte, alegando que eu, como cuidadora, estaria ocupando um bem que estava sendo contestado judicialmente. A Rie respondeu por escrito que a decisão de me colocar na casa fazia parte da administração do trust e que, se meus pais discordassem, poderiam levar a questão ao juiz Marsh. Então arrumei as mesmas 2 malas. Talvez por algum instinto que prefiro não analisar. E me mudei 6 quarteirões dali, para a casa onde a luz da varanda costumava ficar acesa. Naquela primeira noite, fui procurar o interruptor. Eu queria ser a pessoa a acender aquela luz, do mesmo jeito que Nana havia feito por mim tantos anos atrás. Segui o fio da luminária da varanda até o corredor. Foi então que encontrei, dentro do armário, uma pequena peça mecânica presa à parede, logo acima da caixa de fusíveis. Era um temporizador de plástico bege, mais velho do que eu. O mostrador estava programado para as 7 da noite. Nana não havia passado todos aqueles anos apertando o interruptor manualmente. Ela tinha comprado uma máquina para transformar uma promessa em rotina. Em outubro de 2014, ela havia criado aquela promessa para mim. E, durante mais de 10 anos, o temporizador cumpriu sua função todas as noites, durante tempestades, natais e até enquanto ela enfrentava seus últimos dias. E continuava funcionando. Clique. 7 da noite. A luz acendeu. Não importava se a mulher que havia programado aquilo ainda estava viva ou não. Sentei no chão do armário e, finalmente, desabei. Em silêncio, no meu próprio tempo. Depois fiz algo que não era natural para mim. Naquela noite, Ruth apareceu com a 3ª panela de sopa. Em vez de dizer que estava tudo bem, como eu sempre fazia, abri a porta completamente e deixei que ela entrasse. Ela olhou para a cozinha, para a mesa verde e, então, disse: Ótimo. Agora me diga, a Ria já mostrou as cartas para você? Na manhã seguinte, a Ria espalhou os documentos sobre a mesa de reuniões como um cirurgião preparando seus instrumentos. Sua avó, ela disse, não estava adivinhando o que aconteceria. Ela estava se lembrando do que já tinha visto. Então a Ria começou a me mostrar a verdadeira fortaleza que Marlene Woods havia construído durante 10 anos. O trust havia sido criado em março de 2015, 5 meses depois de meus pais colocarem minhas malas na varanda.
Nana havia se sentado naquele mesmo escritório. Tinha 72 anos, estava furiosa e vestia sua melhor roupa de domingo. Ela contou a Rie que acabará de descobrir até onde o próprio filho seria capaz de ir por dinheiro e que pretendia garantir que aquilo nunca lhe desse poder sobre ela. A cada poucos anos, ela voltava ao escritório e reforçava mais uma proteção. A última alteração havia sido feita em janeiro de 2024, 9 meses antes de qualquer diagnóstico. Naquela época, ela ainda cuidava sozinha do jardim e carregava os próprios sacos de adubo. Junto à alteração, havia 2 cartas de médicos diferentes, uma do Dr. Patel e outra de uma clínica de medicina interna em Dayton que Nana havia escolhido por conta própria. Os 2 médicos avaliaram na mesma semana em que ela assinou os documentos. Ambos confirmaram que sua memória e seu julgamento estavam preservados. O Dr. Patel chegou a escrever, de maneira bem objetiva, que Nana demonstrava um conhecimento financeiro maior do que o meu. A Rie havia se reunido com Nana sozinha em todas aquelas ocasiões. Nenhum familiar estava presente. O procedimento havia sido seguido à risca. Cada reunião estava registrada. Agora você entende? A capacidade mental dela estava documentada 2 vezes, por profissionais independentes e com datas claras. Influência indevida? Seria extremamente difícil sustentar aquela acusação. E eu nem sequer sabia que aquele traste existia. Minha avó havia organizado toda a documentação como alguém que já tinha sido pega de surpresa uma vez e decidido que aquilo nunca mais aconteceria. Cada proteção que ela acrescentou ao longo dos anos parecia apontar para um único momento futuro. Uma quinta-feira, dentro de um tribunal. Tem mais uma coisa, a Rie disse, fechando a pasta. Pela primeira vez, percebi algo parecido com expectativa no rosto dela. Existe uma página que eu não tenho autorização para mostrar a você antes da audiência. Foram instruções da Marlene. Ela deixou tudo por escrito. Eu perguntei, as instruções dela dizem que você não pode me mostrar? A Rie quase sorriu. As instruções dizem que o juiz Marsh deve ler primeiro. Em voz alta. Ela fez questão de especificar que deveria ser em voz alta. Em agosto, chegou o momento do meu depoimento. Se você nunca passou por um, imagine uma sala de reuniões com um funcionário registrando cada palavra, uma câmera ligada e um advogado pago para desmontar sua história com toda a educação possível. O advogado dos meus pais se chamava Barrevois. Tinha pouco mais de 50 anos, óculos de armação prateada e uma maneira de tratar as pessoas que lembrava um corte de papel, pequeno, preciso e doloroso. Durante 2 horas, ele fez perguntas aparentemente normais, sempre no mesmo tom tranquilo. Queria saber meus turnos de trabalho, quando eu tinha acesso à casa da Nana, se alguma vez eu a havia levado ao banco, preparado suas refeições ou ficado sozinha com ela. Todas aquelas coisas simples que fazem parte de cuidar de uma pessoa idosa eram repetidas lentamente até parecerem outra coisa. Ele perguntou se eu estava presente quando os medicamentos eram administrados. Se eu tinha me beneficiado do isolamento dela. E então, sem mudar o tom de voz, como se estivesse perguntando sobre o clima, Voice fez a pergunta que realmente queria fazer. Senhorita Woods, você já foi internada em uma instituição psiquiátrica, voluntariamente ou não? O funcionário que registrava o depoimento continuou digitando. A câmera continuou apontada para mim, com aquela pequena luz vermelha acesa. Durante 10 anos, eu havia guardado aquele novembro em uma parte da minha vida que ninguém sabia que existia. Agora aquele homem tinha encontrado a chave. Meus pais haviam vasculhado justamente a pior noite da minha vida e entregado aquilo ao advogado como munição. E era exatamente isso que aquela informação tinha se tornado. Descobrir como eles conseguiram foi ainda mais absurdo do que eu imaginava. Aos 19 anos, eu ainda estava incluída no plano de saúde do meu pai. Os documentos médicos eram enviados ao titular da apólice. Eles sabiam havia 10 anos. Sabiam, nunca disseram nada e guardaram aquilo para usar quando fosse conveniente. Ouvi meu advogado questionar a relevância da pergunta. Mesmo assim, respondi. Minha voz saiu calma, igual a que uso às 4 da manhã quando preciso tranquilizar um paciente assustado. Sim. Em 2015, por 3 dias. Eu mesma procurei ajuda e também fui eu quem decidiu sair. Voice fez uma pequena anotação, aparentemente satisfeito. Então repetiu uma frase da minha mãe, talvez sem perceber.
Ou talvez percebendo exatamente o que estava fazendo. Dívidas de gratidão continuam sendo dívidas. A senhora não concorda? Não respondi. Quando o depoimento terminou, ele organizou os papéis com a tranquilidade de alguém limpando a mesa depois de um jantar e disse: Nos vemos na audiência, senhorita Woods. A menos que sua família prefira resolver isso como uma família. No estacionamento, minhas mãos finalmente começaram a tremer. 2 semanas depois do depoimento, minha supervisora me chamou antes do meu turno. Ela mal conseguia olhar para mim. Uma denúncia anônima havia sido apresentada ao Conselho de Enfermagem de Ohio. A acusação era de abuso financeiro contra uma pessoa idosa por parte de uma profissional de cuidados paliativos. Anônima. Mas a denúncia mencionava o número do processo de sucessão. Então podemos deixar de lado o mistério sobre quem estava por trás dela. E é aqui que muita gente não entende como funciona uma profissão regulamentada por licença. Não importa o quanto uma denúncia pareça absurda. O conselho profissional é obrigado a investigar. E esse processo pode levar meses. Enquanto a investigação acontece, uma agência que cuida de pacientes em fase terminal não pode manter uma enfermeira trabalhando normalmente enquanto ela está sendo investigada por uma acusação de abuso. Ninguém foi cruel comigo. E, de certa forma, isso tornou tudo ainda pior. Minha supervisora mal conseguia manter a voz firme quando pediu meu crachá. Eu o retirei do uniforme e coloquei sobre a mesa dela. 6 anos de plantões noturnos reduzidos a um pequeno pedaço de plástico. Depois saí pelo saguão, passando por uma parede onde a palavra dignidade estava escrita em 4 idiomas. Foi então que entendi o que eles tinham percebido. O traste era uma fortaleza. Então eles pararam de tentar derrubar a fortaleza. Começaram a atacar a mim. Minha licença profissional era a única coisa que eu havia conquistado completamente sozinha. Não recebi herança, não tive ajuda dos meus pais. Foram noites de 12 horas, estudos e uma prova estadual. E meus pais perceberam que aquilo era justamente uma parte da minha vida que o traste não conseguiria proteger. A essa altura, minhas economias também estavam quase acabando. O traste podia pagar a RIA para defender os interesses do próprio patrimônio. Essa era a regra. Mas não podia pagar meu advogado particular nem os custos da defesa da minha licença profissional. Dos $21.000 que eu tinha guardado, 18.000 já tinham desaparecido. Naquela noite, sentei dentro do carro, estacionada em frente à casa da Nana, e fiquei olhando para a luz da varanda acender às 7 em ponto, exatamente como sempre. Uma mulher que já havia partido continuava cumprindo a promessa que tinha feito, enquanto eu tentava descobrir como cumprir a minha. Então chegou um e-mail do escritório de voz. A mensagem dizia que seus clientes continuavam dispostos a chegar a um acordo familiar. Era quase irônico, as mesmas pessoas que tinham provocado o incêndio agora apareciam oferecendo os extintores. Se sua família alguma vez transformou a lei em uma arma contra você, conte nos comentários. Eu leio tudo. E continue comigo, porque a próxima audiência é justamente aquela que muda toda a história. É o momento em que o juiz vira uma página. Se ainda não se inscreveu, faça isso para não perder o que estava escrito nela. A audiência preliminar aconteceu em outubro, em uma pequena sala revestida de madeira de carvalho no Tribunal do Condado de Corrine. A juíza Ellen Marsh presidia a sessão. Ela tinha por volta de 60 anos e carregava a paciência de alguém que provavelmente já havia ouvido todas as versões possíveis de uma briga de família. Meus pais estavam sentados à mesa dos autores, usando novamente suas roupas de igreja. Minha mãe parecia completamente tranquila. Ela sussurrou alguma coisa para a voz e sorriu. Eu a observei olhando ao redor da sala como se aquele lugar já pertencesse a ela. E, sinceramente, acredito que, na cabeça dela, aquele era o momento final, o dia em que o tribunal entregaria as chaves do patrimônio a um adulto responsável. A juíza Marsh colocou os óculos e começou a folhear os documentos do traste em silêncio. Então parou. Dr. Voice, ela disse, antes de marcarmos qualquer outra coisa, seus clientes leram o artigo 9 deste documento? E então ela leu o trecho em voz alta para que ficasse registrado oficialmente nos autos. A voz dela atravessou a sala e chegou até a última fileira. Era o artigo 9.
se qualquer beneficiário deste traste contestar sua validade ou tentar obter controle sobre seus bens por meio de um processo judicial, esse beneficiário perderá todo e qualquer direito que lhe tenha sido concedido por este instrumento. Os $10.000 deixados para Gregory e Pamela Woods não eram garantidos. Havia uma condição. Se eles contestassem o traste, o dinheiro desapareceria. O sorriso da minha mãe permaneceu por alguns segundos, porque $10.000 não significavam absolutamente nada perto de uma herança de 3,5 milhões. Mas a juíza ainda não tinha terminado. Existe também uma declaração de intenção anexada a este documento, ela disse. Foi assinada e reconhecida em cartório em janeiro de 2024. A testadora determinou que ela fosse lida em voz alta, em audiência pública, caso alguém contestasse o traste. Ela virou a página. Era uma mensagem de Marlene Woods para o tribunal. Em 2014, meu filho Gregory e sua esposa, Pamela, entraram com um pedido para que eu fosse declarada incapaz, com a intenção de assumir o controle da minha vida e dos meus bens. O tribunal recusou o pedido. Passei os últimos 10 anos garantindo que essa resposta continuasse sendo não. Se eles estiverem nesta sala agora, vieram depois da minha morte, sorrindo e se oferecendo para administrar aquilo que deixei para trás. Peço que leiam esta página para eles, para que entendam que, pela última vez, eu me antecipei aos dois. O silêncio foi absoluto. E eu vi acontecer diante dos meus olhos. O momento que mudava tudo. O sorriso da minha mãe não desapareceu de repente. Ele simplesmente perdeu a força. Primeiro os olhos ficaram vazios, depois o restante do rosto acompanhou, como se alguém tivesse desligado alguma coisa por dentro. Minha avó havia previsto exatamente aquela estratégia por escrito, 16 meses antes de eles tentarem colocá-la em prática. E todos os desconhecidos naquela sala acabavam de ouvir a prova. Mesmo assim, Voz se levantou e pediu uma audiência para analisar a alegação de influência indevida. Afinal, se o próprio traste fosse anulado, a cláusula do artigo 9 também deixaria de valer. A juíza Marsh autorizou o pedido e marcou a audiência para 6 semanas depois. Eu poderia jurar, pela mesa verde da cozinha da Nana, que ela ficou olhando para meus pais por meio segundo a mais do que seria necessário. Depois da audiência, minha mãe veio diretamente até mim. Ficou perto demais, com o mesmo perfume de sempre, e falou tão baixo que apenas eu pude ouvir. Você realmente acha que uma mulher morta pode proteger você? 3 noites depois, meu pai apareceu sozinho na casa. Encontrei-o parado no começo da escada da varanda, dentro do círculo de luz. Ele nem tinha batido a porta. Aos 59 anos, segurava as chaves do carro nas mãos como alguém seguraria um chapéu. Eu permaneci na porta. Ele parecia mais velho do que no funeral. Sua mãe nem sempre foi assim, ele disse. Então contou uma história que eu nunca tinha ouvido durante todos aqueles anos como filha deles. A mãe da minha mãe morreu em 1991, quando minha mãe tinha 23 anos. Não havia patrimônio. Havia apenas uma caixa de sapatos. Contas atrasadas, avisos de cobrança, um carro retomado pelo banco e um funeral que ninguém tinha dinheiro para pagar. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para conseguir enterrar a própria mãe. Depois passou 2 anos pagando dívidas que nem eram dela. E saiu daquela experiência com uma certeza profundamente enraizada: dinheiro sem controle era como uma faca deixada no chão. Para ela, quem pegasse primeiro e assumisse o controle era quem realmente estava protegendo a família. Ela acha que está protegendo você, meu pai disse. Ela está tentando impedir que você termine como a mãe dela. Mas ela não consegue perceber como isso soa para os outros. Por um instante, parada na porta da casa da Nana, eu consegui enxergar todo aquele mecanismo triste. Uma garota de 23 anos, assustada e traumatizada, havia construído uma vida baseada em listas, controle e regras para nunca mais sentir que o chão poderia desaparecer debaixo dos seus pés. E senti aquela velha dor voltar. Quero que você entenda uma coisa: sentir pena de alguém pode ser real, mesmo quando isso não muda absolutamente nada. Porque foi isso que eu respondi. E você? Qual é a sua história? Meu pai ficou olhando para as chaves do carro, para a sombra atrás da cortina, para o silêncio que sempre existia depois do jornal e para aqueles 40 anos de se você acha que é melhor, Pan. Então, finalmente, disse. Dá alguma coisa para ela, Ainsley. Só para sua mãe parar.
Assim podemos acabar com isso. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma admissão de que ela estava errada. Era uma proposta de pagamento parcelado. Eu apenas desejei boa noite e fechei a porta devagar. 3 dias depois, minha mãe me ofereceu algo que dinheiro nenhum consegue comprar. E, por pouco, eu não aceitei. Chegou em 4 páginas escritas à mão. Era exatamente a carta que eu havia imaginado receber dela durante 10 anos. Ainsley, minha filha mais velha, não passou um único dia sem que eu pensasse em você. Podemos retirar tudo amanhã, o processo, a denúncia, tudo. Volte para casa. Jantares aos domingos, Natal, seu quarto. Podemos voltar a ser uma família, do jeito que sua avó gostaria. Tudo o que pedimos é que o patrimônio seja dividido de maneira justa e administrado corretamente por todos nós, juntos. Fiquei sentada sob a luz da varanda, segurando aquelas páginas até as 2 da manhã. Não vou fingir que fui forte o tempo inteiro. Li aquela carta 9 ou 10 vezes. Aquela parte de mim que ainda reagia ao som da voz da minha mãe no telefone estava gritando por dentro. Porque aquele era o verdadeiro prêmio, não era? Não era o dinheiro. Era aquilo. A porta se abrindo novamente. A lista de dívidas desaparecendo. Minha mãe e meu pai sentados à mesa comigo, sem ninguém contando quem devia o quê. Eu havia testemunhado contra eles aos 17 anos e passei uma década pagando o preço por isso. Agora minha mãe estava oferecendo uma espécie de quitação. Mas o preço era tudo que Nana havia passado 10 anos construindo, entregue justamente às pessoas contra as quais ela havia protegido aquele patrimônio. E, além disso, eu teria que assinar um documento aceitando que o amor dos meus pais sempre tinha sido uma negociação justa. Perto do amanhecer, entendi o que aquela carta realmente era. Era o mesmo depoimento de antes, só que escrito com uma fonte mais delicada. Minha mãe tinha escrito uma carta cheia de promessas, mas uma expressão entregava tudo, administrado corretamente. Aquilo já era a resposta. Ela apareceu na manhã seguinte esperando ouvir a minha decisão. Eu a encontrei na varanda, debaixo da luz que já não estava acesa, e mantive a voz tão baixa quanto a dela havia sido. Você não pode comprar de volta aquilo que decidiu jogar fora, mãe. E eu não vou mais pagar juros por ser sua filha. Alguma coisa se fechou no rosto dela, como uma agência bancária encerrando o expediente às 5 da tarde. Ela caminhou até o carro. Antes de entrar, virou-se e me lançou um último olhar. Então você também vai perder sua licença, disse. Aquela foi a última conversa que tivemos como mãe e filha. Na semana seguinte, chegou uma proposta formal no papel timbrado de voz. Era elegante da mesma maneira que uma armadilha pode ser elegante. $700 mil, apresentados como um acordo familiar, em troca da retirada completa da contestação ao testamento. Mas, alguns parágrafos abaixo, estava a frase que realmente tinha sido escrita para mim. O histórico de nosso cliente indica que questões relacionadas ao licenciamento profissional tendem a ser resolvidas quando as famílias chegam a uma reconciliação. Em outras palavras, aceite o acordo, e a denúncia contra minha licença desapareceria. Enfrente-os, e ela continuaria. E, se eu decidisse lutar, Voz observou quase como quem pedia desculpas, meu histórico médico de novembro de 2015 seria solicitado oficialmente e poderia ser analisado em audiência pública. Em um condado onde o jornal ainda publica notícias de inventário entre os resultados dos jogos de futebol, eu sabia exatamente o que estava em jogo. $700 mil representavam cerca de 20% do patrimônio. A Ria acreditava que venceríamos, mas a acreditar é uma palavra que advogado usa com cuidado. Enquanto isso, a investigação do Conselho de Enfermagem poderia continuar por 1 ano ou mais, com meu crachá guardado em uma gaveta. Minhas economias tinham caído para apenas $3 mil. E o preço de vencer seria ficar diante de pessoas que me conheciam desde criança enquanto um advogado lia meu histórico psiquiátrico em voz alta. Meu próprio advogado, que eu estava pagando com um dinheiro que praticamente não tinha, foi direto comigo. Aceitar o acordo era a decisão mais racional. Você ficaria com 80% do patrimônio e ainda preservaria sua privacidade. Já vi pessoas pagarem muito mais para conseguir muito menos. Até mesmo a matemática de desistir parecia razoável. E esse é justamente o problema de uma boa armadilha, ela precisa parecer uma decisão sensata.
Quando perguntei a Ria o que ela achava, ela ficou em silêncio por um longo tempo. O traste consegue sobreviver a um julgamento, ela disse finalmente. Foi para isso que sua avó o construiu. Depois me olhou. A questão, Ainsley, é se você quer sobreviver a isso também. Ninguém tem o direito de avaliar sua escolha. Eles enviaram uma versão final do acordo. Havia uma linha para assinatura e uma pequena seta de plástico apontando exatamente onde eu deveria colocar meu nome. A mesma ideia da minha mãe. Naquela noite, sentei diante da mesa verde com o documento aberto e a caneta destampada. E preciso ser honesta, eu tinha decidido assinar 20% para fazer tudo aquilo acabar. Como meu advogado havia dito, pessoas pagam muito mais por coisas que valem muito menos. Minha mão já estava começando a se mover quando alguém bateu na porta. Era Ruth, com Carmen logo atrás, segurando uma torta como se tivesse trazido uma segunda opinião. Nenhuma das duas perguntou o que eram aqueles papéis. Mulheres como Ruth e Carmen não precisam perguntar. Elas se sentaram à mesma mesa onde haviam passado tantos momentos durante o inverno. Ruth colocou a mão sobre as páginas. Não tentou arrancá-las de mim. Apenas deixou a mão ali, como quem toca um caixão. Deixe eu contar o que observei durante 10 anos, ela disse. Todas as noites, às 7 horas, aquela luz da varanda acendia. Chovendo, nevando, na noite em que ela recebeu o diagnóstico e até na noite em que morreu. Eu costumava conferir a luz pela janela da minha cozinha, como se fosse um farol. Uma vez perguntei por que ela não deixava a luz acesa o dia inteiro. Ruth respirou fundo. E Marlene me respondeu, porque aí não teria significado, Ruth. Precisa ser uma escolha. Precisa custar um pouquinho todos os dias, senão não é uma promessa. É só uma lâmpada. Carmen começou a cortar a torta sem pedir permissão. Ruth olhou para mim e disse. Ela não estava deixando dinheiro para você, querida. Dinheiro era a coisa menos importante naquela casa. Ela estava deixando testemunhas. Olhei novamente para a linha da assinatura e para aquela pequena seta de plástico. Então Ruth fez uma pergunta que permanece comigo até hoje. Você passou a vida inteira pagando pelo amor deles, Ainsley. Seja qual for o preço desse papel, coloque junto de tudo o que você já pagou. Agora me diga, qual é a taxa de juros? Fiquei em silêncio, pensando naquilo. Depois peguei o acordo, alinhei as páginas exatamente como vós havia feito e rasguei tudo ao meio. O som do papel se partindo foi a melhor coisa que eu tinha ouvido desde a última vez que Nana riu. Nenhuma das duas sabia o que eu faria em seguida. Na verdade, nem eu sabia. Até ouvir minha própria voz dizendo: para vencer a história que eles inventaram sobre mim, eu vou ter que contar a minha. Toda ela. Sob juramento. Foi ali, naquela mesa, que eu finalmente entendi uma coisa. E, se você tirar apenas uma lição da minha história, que seja esta: todo o arsenal que meus pais tinham usado contra mim, o depoimento, a denúncia, a proposta de acordo, dependia de uma única coisa: o meu silêncio. Aqueles 72 horas só podiam ser usados como arma enquanto eu tratasse aquilo como uma ferida escondida. Um segredo pode ser usado para extorquir alguém. Uma história contada por você mesma perde esse poder. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Harriet e deixei minhas instruções claras. Pela primeira vez na vida, não tentei suavizar nada. Não haveria acordo. Não haveria contraproposta. Não haveria adiamento. E então veio a parte que fez até meu próprio advogado hesitar. Eu mesma assinaria uma autorização liberando voluntariamente meus registros de saúde mental para o processo, antes que vós pudesse pedir qualquer documento ao tribunal. Você não pode ameaçar revelar algo que a própria pessoa já colocou sobre a mesa por vontade própria. Naquele momento, a chantagem perdeu a força. 18 meses de vantagem desapareceram com uma única assinatura que meus pais jamais imaginaram que eu daria. Porque pessoas acostumadas a controlar tudo através de dívidas e cobranças simplesmente não conseguem entender quando alguém decide entregar voluntariamente aquilo que elas poderiam usar para cobrar um preço. Depois começamos a montar a lista de testemunhas. E não eram apenas advogados. Havia o Dr. Patel, com 20 anos de prontuários da Nana. Havia Dana, a enfermeira de cuidados paliativos que realmente acompanhou o tratamento dela.
E havia a mesa verde, Ruth, Carmen e praticamente todas aquelas senhoras de cabelos grisalhos de Maple Glen que tinham acompanhado aquela história de perto. Eram pessoas que viram a luz da varanda acender durante anos e sabiam exatamente para quem aquela luz estava sempre esperando. A Ria ficou olhando para a lista por um longo tempo. Sua avó sabia que você chegaria a esse ponto, ela disse. Só esperava que não custasse tanto. Na noite anterior à audiência, passei minha roupa de enfermagem por puro hábito. Fiquei alguns segundos segurando o uniforme que eu nem tinha permissão para usar naquele momento. Depois o pendurei de volta no armário e escolhi um vestido cinza. Em 6 horas, praticamente todo o condado ouviria a pior história da minha vida. Mas, dessa vez, ouviriam primeiro de mim. A audiência para a apresentação das provas começou em novembro, e o tribunal estava lotado. Em Corrine County, isso significava gente da igreja, clientes do restaurante e até um repórter do jornal local com um bloco novo de anotações jurídicas. Voz falou primeiro. E preciso reconhecer, ele era muito bom no que fazia. Durante um dia inteiro, construiu uma versão de mim a partir dos detalhes da minha vida. Uma profissional da saúde treinada, inserida na rotina de uma viúva em seus últimos dias. Alguém que conhecia seus horários, seus medicamentos, seus humores e seus momentos de fragilidade. E então ele fez uma pausa calculada antes de completar a frase, uma neta com histórico documentado de problemas de saúde mental que tinha tudo a ganhar com uma mudança no patrimônio de uma mulher idosa. Minha mãe depois usando um terno azul e segurando um lenço na mão. Ela foi convincente de uma maneira quase dolorosa, controlada, ferida e aparentemente razoável. Nós só queríamos administrar tudo da maneira correta. Isley sempre foi frágil. Ela enfrenta dificuldades há anos. Estávamos tentando proteger tanto ela quanto minha sogra. Ela conseguiu parecer mais abalada naquele depoimento do que havia parecido diante do caixão da própria mãe. Depois foi a vez de Kyla, minha prima, com 26 anos. Ela evitava olhar diretamente para mim enquanto dizia que eu sempre fui reservada e que havia me aproximado muito da Sra. Woods nos últimos meses de vida dela. Eram duas coisas verdadeiras e completamente inocentes, mas colocadas lado a lado até parecerem evidências de alguma coisa errada. Foi naquele dia que aprendi que é possível perder uma pessoa 2 vezes. A juíza ouviu tudo sem demonstrar emoção. Ruth ficou sentada atrás de mim durante toda a audiência, e Carmen estava logo atrás dela. Algumas fileiras mais atrás, havia outras 3 fileiras de mulheres de cabelos grisalhos que não tinham nenhuma função jurídica naquele processo, mas que a juíza Marsh podia enxergar. Quando a sessão terminou, Voice guardou a pasta com a expressão de quem estava na frente no placar. E, para ser sincera, naquele momento ele realmente estava. A juíza Marsh ergueu os olhos por cima dos óculos e disse: Sra. Woods, o tribunal ouvirá o seu depoimento amanhã de manhã, às 9. Naquela noite, a luz da varanda acendeu às 7 em ponto. Eu me sentei embaixo dela e não ensaiei absolutamente nada, porque Nana sempre dizia que a verdade não precisa de ensaio. Ela só precisa de alguém disposto a ser a primeira pessoa a contá-la. Às 9 da manhã, subi ao banco das testemunhas usando o vestido cinza. Levei comigo a única voz que realmente conhecia, aquela voz que uso às 4 da manhã, quando estou diante de alguém assustado em um quarto escuro. Baixa, firme e sem pressa. Contei tudo. Outubro de 2014, 2 semanas depois de completar 18 anos. A chave que deixou de funcionar. As 2 malas que minha mãe havia preparado, com os suéteres dobrados com cuidado, porque ela dobrava tudo, até quando estava me expulsando de casa. Contei sobre a silhueta do meu pai atrás da cortina e sobre a voz da minha mãe atravessando os poucos centímetros da porta. Família é como um livro-caixa, Insley, e você está profundamente endividada. Enquanto eu falava, vi o funcionário do tribunal registrar aquela frase da minha mãe para sempre nos documentos oficiais do estado de Ohio. Também contei sobre a caminhada de 6 quarteirões no escuro e sobre a luz da varanda que se acendeu quando cheguei à casa da Nana. E então, porque aquela história finalmente era minha para contar, falei sobre novembro de 2015. Eu tinha 19 anos e estava havia 13 meses vivendo longe da minha família. Contei sobre a noite em que minhas mãos não paravam de tremer e meus pensamentos pareciam presos em um círculo sem saída. Falei sobre a viagem que fiz sozinha até o hospital do condado, o formulário que assinei sozinha, as 72 horas de internação e o documento que assinei para sair, também sozinha. Disseram que eu era frágil, falei.
Olhei apenas para a juíza Marsh e mantive a voz no mesmo tom que uso ao lado de um paciente. Aos 19 anos, eu mesma procurei ajuda porque não tinha para quem ligar. Depois saí, terminei a faculdade de enfermagem e passei 6 anos acompanhando pessoas desta região nos últimos momentos de suas vidas. Para eles, isso é um histórico psiquiátrico. No meu trabalho, nós chamamos isso de sobrevivência. Então a Rie se levantou e apresentou oficialmente a autorização que eu havia assinado. Todas aquelas páginas do meu histórico haviam sido liberadas por mim, voluntariamente, semanas antes. E ali, naquela sala silenciosa, vi desaparecer a vantagem que meus pais tinham tentado construir a partir do pior momento da minha vida. Depois vieram as datas, simples e impossíveis de distorcer. O trash havia sido criado em março de 2015, 5 meses depois de eu ser expulsa de casa. A última alteração tinha sido feita em janeiro de 2024, 9 meses antes do diagnóstico da Nana. Na mesma semana em que assinou a alteração, 2 médicos haviam avaliado sua capacidade mental e confirmado que ela estava plenamente consciente e capaz de tomar suas próprias decisões. Minha avó não mudou os planos dela porque eu me aproximei do dinheiro, eu disse. Ela mudou porque viu meus pais tentando tomar o que era dela. Então desci do banco das testemunhas. Minha mãe estava olhando diretamente para mim. Por trás de toda aquela postura controlada, alguma coisa dentro dela começava, bem devagar, a desmoronar. E então chegou a tarde que eu gostaria que alguém lesse no meu próprio funeral, o depoimento do Dr. Patel. 20 anos de prontuários, 2 avaliações de capacidade e uma conclusão profissional simples e direta. Marlene Woods tinha um nível de conhecimento financeiro que, nas palavras dele, ultrapassava até o próprio. Dana, a enfermeira responsável pelo atendimento de cuidados paliativos, explicou ao tribunal cada registro de medicação e cada anotação das visitas. Sob juramento, confirmou que eu nunca havia administrado os medicamentos da Nana, acessado o prontuário ou cuidado da documentação médica. Nos registros, eu aparecia apenas como neta e familiar. Depois, uma por uma, aquelas senhoras de cabelos grisalhos começaram a depor, e a sala deixou de parecer o território de Voz. Carmen, que já tinha alimentado boa parte do condado, contou à juíza Marsh que Marlene havia planejado aquele traste com o mesmo cuidado que colocava em tudo na vida. Ela estava completamente lúcida, senhora. Tão firme quanto uma oração e 2 vezes mais determinada. Então foi a vez de Ruth. Aos 71 anos, mãos cruzadas no colo e 3 décadas como vizinha da Nana, ela contou sobre a luz da varanda. Falou do pequeno temporizador instalado em outubro de 2014, da lâmpada que observava da janela da própria cozinha todas as noites durante 11 anos. Chuva, neve, feriados e até a noite em que Marlene morreu. A luz continuava acesa. Aquela luz era para a menina, Ruth disse. Todo mundo da rua Sycamore sabia o que significava. Significava que aquela criança tinha uma casa, quisessem os pais dela ou não. Voz tentou pressioná-la durante o interrogatório. Sugeriu que vizinhos idosos poderiam se lembrar das coisas de maneira errada. Ruth apenas olhou para ele por cima dos óculos, com a mesma expressão que alguém faria ao encontrar uma goma de mascar grudada no banco de uma igreja. Pessoas mais velhas prestam atenção nas coisas, rapaz. É praticamente o que fazemos. Algumas pessoas na galeria riram, e a juíza Marsh permitiu. Foi naquele momento que minha mãe perdeu o controle. Não começou com um grito. Começou como uma correção. Ela se levantou na mesa dos autores, apesar de Voz tentar segurá-la pelo braço. Havia gente demais sorrindo diante de uma versão da nossa família em que ela aparecia como a vilã. E minha mãe nunca tinha perdido o controle da própria narrativa. Nós sustentamos essa menina por 18 anos, ela disparou, alto demais para aquela sala. Ela não pode simplesmente sair e fingir que não deve nada. Família é como um livro-caixa. É assim que funciona. E ali estava. 50 desconhecidos, um funcionário do tribunal e uma juíza acabavam de ouvir minha mãe declarar em voz alta a regra que tinha governado nossa casa durante toda a minha infância. A mesma frase que ela havia usado naquela varanda. E ninguém precisou arrancar aquelas palavras dela. Ela mesma as entregou. A juíza Marsh concedeu um intervalo de 30 minutos. Quando voltou, carregava o traste em uma mão e a decisão na outra. Ela começou a ler do banco, sem pressa.
A petição para invalidar o trust de Marlene Woods é negada com julgamento definitivo. Sobre a alegação de incapacidade, o tribunal considerou duas avaliações médicas independentes, realizadas na época dos fatos, além do testemunho de um médico que acompanhou Marlene durante 20 anos. Do outro lado, os autores não apresentaram nenhuma prova médica que sustentasse a alegação. Quanto à suposta influência indevida, a juíza foi ainda mais direta. E vou repetir as palavras que mais ficaram gravadas em mim: não existe qualquer evidência de que a beneficiária tenha influenciado este planejamento patrimonial. Pelo contrário, existem amplas evidências de que o plano foi uma resposta construída ao longo de muitos anos diante da própria conduta anterior dos autores. O trust permanecia válido. Cada proteção que Nana havia colocado continuava de pé. Então chegou o artigo 9. O tribunal concluiu que a contestação havia sido apresentada sem fundamento razoável. E, de acordo com aquela cláusula, os benefícios condicionais deixados para meus pais estavam perdidos. Meus pais haviam entrado na justiça tentando colocar as mãos nos 3,5 milhões de dólares. No fim, toda aquela ambição terminou em zero. Além dos 10 mil dólares que Nana havia deixado para cada um deles como uma espécie de isca, ainda teriam que arcar com os próprios honorários jurídicos. E a juíza deixou registrado que poderia analisar o pedido do administrador do trust para que meus pais também pagassem as despesas do processo. Minha mãe recebeu aquela decisão como quem recebe um diagnóstico difícil. Meu pai ficou parado, olhando para as próprias chaves. Do lado de fora, no corredor próximo às grandes janelas, minha mãe veio até mim uma última vez. De perto, dava para ver as rachaduras na compostura dela. Pequenas fissuras, como as de um para-brisa depois de uma madrugada muito fria. Então ela disse algo que, acredito, foi a coisa mais sincera que já me falou: depois de tudo o que nós fizemos por você. Não soou como um pedido de desculpas. Também não parecia exatamente raiva. Era apenas o velho livro caixa aberto na minha página pela última vez. E minha própria voz saiu baixa e definitiva, como quando desliga um aparelho depois que ele já cumpriu sua função. Então considere nossa conta encerrada. Passei por ela e saí pelas portas do tribunal para o frio de novembro. Não olhei para trás. Talvez você espere que eu diga que aquilo pareceu uma vitória. Para mim, foi mais parecido com receber alta. Alguém que eu havia passado a vida inteira tentando cuidar finalmente estava livre para seguir seu próprio caminho. Mas quero ser sincera sobre o preço, porque toda vitória tem um. E as histórias que escondem essa parte não mostram a realidade. O Jornal do Condado publicou a notícia na segunda página. Meu nome, o trust, um parágrafo baseado em documentos públicos que eu mesma havia permitido que fossem apresentados, incluindo a história de uma garota de 19 anos que passou 72 horas em uma unidade de saúde comportamental. Durante uma semana, algumas pessoas no mercado Artmans me encararam por um segundo a mais do que o normal. E eu deixei. Esse foi o preço de tirar aquela arma das mãos deles. E, mesmo sabendo o que viria depois, eu pagaria novamente. Mas eu paguei de verdade. Privacidade, depois que é perdida, não volta para a conta. Naquela noite, sentei sob a luz da varanda e peguei meu celular. Encontrei o contato que ainda aparecia como a mãe e pai, mantido ali por um hábito que já estava morto havia 10 anos. Eu não bloqueei o número. Bloqueios são para portas que ainda podem ser abertas por alguém. Apenas apaguei o contato. A tela perguntou se eu tinha certeza. Pela primeira vez na minha vida adulta, a resposta veio sem nenhuma dúvida. A garota que continuava deixando uma porta entreaberta para eles tinha desaparecido. Eu a havia deixado naquele banco de testemunhas, sob juramento, no lugar onde finalmente sua voz teve importância. 6 semanas depois da decisão, o Conselho de Enfermagem encerrou a denúncia como não comprovada. Minha supervisora colocou meu crachá de volta sobre a mesa e me entregou com os olhos cheios de lágrimas. Ela começou a fazer um discurso, mas não conseguiu terminar. No meu primeiro plantão de volta, uma senhora de 80 anos, viúva e criada em uma fazenda, segurou minha mão às 3 da manhã e disse que eu tinha mãos tranquilas. Precisei sair por alguns minutos e respirar sozinha no corredor. A casa passou oficialmente a ser minha quando terminou o prazo para recurso. E fiz exatamente o que Nana teria feito, nada extravagante, mas tudo pensado com cuidado. A mesa verde voltou a ficar cheia aos domingos.
Ruth, Carmen e toda aquela turma de senhoras de cabelos grisalhos apareciam para comer panquecas feitas na velha chapa. O café continuava absurdamente fraco, porque algumas tradições são simplesmente essenciais. O aluguel do prédio da antiga Sopoen de Timbre, cerca de $3.800 por mês, passou a ser destinado a algo que a Rie me ajudou a criar, o Fundo Marlene. O Fundo Marlene paga por cuidados temporários, um fim de semana de descanso, uma ajuda profissional ou até um tanque de gasolina para familiares que cuidam de alguém em Curran County. É para aquelas filhas e netas que passam noites dormindo em poltronas ao lado de uma cama de hospital. O formulário tem no máximo uma página e não existe devolução. Essa é uma das regras da casa. Na primavera, recebi um envelope de Dayton. A letra era do meu pai, e ele havia escrito tudo sozinho. Dentro havia um cheque de $3.900. No começo, aquele valor não significava nada para mim. Até eu fazer as contas. Então passou a significar tudo. Eram os $150 mensais que minha mãe havia cobrado entre meus 16 e 18 anos. Meu pai estava devolvendo cada centavo, junto com um pequeno bilhete colado no cheque. Sinto muito. Não rasguei o bilhete e também não liguei para ele. Apenas transferi o dinheiro para o Fundo Marlene. Aquela quantia acabou pagando um fim de semana de descanso para 11 cuidadores exaustos. E, sinceramente, era a única forma de juros que aquela dívida poderia pagar. Em junho, Ruth apareceu na varanda acompanhada de uma garota chamada Nádia, de 18 anos. Ela estudava enfermagem e os pais tinham colocado suas coisas em sacos de lixo depois de uma briga envolvendo um rapaz e uma bolsa de estudos. Antes mesmo de pensar muito, ouvi minha própria voz dizendo que o aluguel seria de $1 por ano. E, sim, ela poderia me conhecer. Regra da casa. Depois fui até a loja de ferragens e mandei fazer uma chave. Quando coloquei aquela chave na mão dela, tive a sensação de que toda a herança estava mudando de mãos pela segunda vez. Só que, dessa vez, estava indo para o lugar certo. Agora estamos novamente no fim de setembro. Está chegando o aniversário de 12 anos daquela noite em que 2 malas ficaram abandonadas na varanda. Pela janela da cozinha, vejo Nádia sentada à mesa verde estudando com seus cartões de anatomia. Ela está usando um dos meus moletons antigos e comendo panquecas que não precisou pagar. Às 7 da noite, exatamente como sempre, o pequeno temporizador no armário do corredor faz aquele clique. O mesmo clique que acontece todas as noites desde 2014. E a luz da varanda se acende sobre a rua Sycamore. Hoje, tudo que sei cabe em uma única frase: amor não mantém contas. Amor mantém uma luz acesa. E descobri que uma luz assim pode continuar brilhando mesmo depois que a pessoa que a acendeu já não está mais aqui. Essa é a minha história: 2 malas deixadas em uma varanda, uma página lida em voz alta por uma juíza e uma luz que nunca deixou de acender. Se alguém transformou o amor em uma dívida para você, escute o que estou dizendo: você não deve sua vida a ninguém. E também tem o direito de parar de pagar juros por algo que nunca deveria ter sido uma cobrança. Se esta história chegou até você em uma noite difícil, compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando a escuridão sozinho. E, depois, procure aquela pessoa que sempre mantém uma luz acesa para você.